O relatório já foi lido pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa. Não sei se a Câmara pretende introduzir ou apresentar a proposta. Prescinde. Registros de intervenções? Não há pedidos de... Sr. Deputado Soberano Antunes, tem a palavra. Só uma nota muito breve. Com a proposta número 936/2008, estamos perante mais uma desafetação de parcelas de terreno do domínio público para o domínio privado, destinadas a serem cedidas a mais um clube de futebol, desta vez ao Sporting, Clube de Portugal, na área circundante do interface do Campo Grande. Não é a primeira vez que são feitas concessões aos grandes clubes de Lisboa e suspeita-se que nunca viremos a saber quando terminarão. Trata-se de novas compensações concedidas aos clubes, neste caso ao Sporting, o que é a prova provada de que o financiamento indireto aos clubes, e não só, veio para ficar. Primeiro cede-se um direito de superfície, depois complementa-se um lote, de seguida altera-se o domínio de público para privado, depois solicita-se a concordância desta Assembleia e não saímos deste círculo vicioso, o que para os cidadãos é lamentável. No caso das relações entre a Câmara e o Sporting, esta é uma boa ocasião para se constatar que as cedências viajam apenas em sentido único, Câmara-Sporting, exemplo de que não funciona na direção contrária, Sporting-Câmara, é o caso da reposição da pista ciclável entre Campos de Telheiras, a qual foi destruída pelo clube a quando da construção do novo estádio, mas está a ser a Câmara Municipal, através dos nossos impostos, a arcar com os custos, o que para os cidadãos é também lamentável. Já na apresentação da anterior proposta número 457 de 2007, o Grupo Municipal dos Verdes discordara das suas deliberações, votando contra. Não havendo qualquer inversão no rumo por parte da Câmara, hoje, e por coerência com os nossos princípios, voltamos também a repetir o mesmo sentido de voto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos votar a proposta 936/2008. Aprova a desafetação do domínio público para o domínio privado municipal das parcelas referenciadas com as letras A e C, destinadas a ser cedidas em direito de superfície ao Sporting Clube de Portugal, processo número 52 DP 2003, nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na linha B do número 4 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 5A de 2002, de 11 de janeiro. Vamos votar. Srs. Deputados, votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS. Abstenções? Abstenções do Bloco de Esquerda. Votos contra? PEV e PCP. Está, portanto, aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 937/2008. Não sei se a Câmara pretende ou não apresentar a proposta. Tem a palavra, Sr. Vereador. Há algum problema? O Heitor de Sousa também quer falar. Senhora Presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados, caros colegas, a única coisa que queria acrescentar ao que ontem esclarecemos a Comissão do Urbanismo é o seguinte: nesta reformulação em que há uma reversão do direito de superfície ao Jardim Zoológico e depois há uma constituição de um novo direito de superfície nos três casos, há uma diminuição do número de lugares de estacionamento, uma diminuição do número de lugares que monta a 50 lugares. Era basicamente esta informação que eu queria relevar, porque tudo o resto são considerações de natureza de ajustamentos para sermos capazes de legalizar uma situação que é complicada. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sr. Deputado Heitor de Sousa tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores,
O Bloco de Esquerda vai votar contra esta proposta, não porque não esteja de acordo com as correções que a Comissão de Urbanismo e Mobilidade decidiu considerar como estando conformes as normas regulamentares para serem votadas nesta reunião, mas porque entendemos que a proposta, na sua substância, configura uma política de estacionamento que nós estamos absolutamente contra que se desenvolve e que se acentue na cidade de Lisboa. Com o argumento de apoio à melhoria da gestão e exploração do Jardim Zoológico, não devem, na nossa opinião, serem cometidos atentados urbanísticos sucessivamente, uns a seguir aos outros, com esse tipo de argumentação. A construção de 3 novos parques de estacionamento subterrâneos, um deles é mesmo colado quase a um que já lá existe, vai aumentar de forma inusitada a impermeabilização do solo na cidade e não vai resolver os problemas de financiamento que se colocam a este tipo de instituições. Não quer dizer que não resolva o problema de financiamento do Jardim Zoológico, mas é o tipo de precedente que se vai abrir e que já abriu no passado e que se continua a abrir e que vai provavelmente no futuro obrigar, digamos, esta Câmara a tomar o mesmo tipo de decisões para apoiar outro tipo de instituições com estas características. Portanto, nós consideramos que isto é um ciclo infernal, portanto é um beco sem saída. Não é com esta política que vamos resolver os problemas de subfinanciamento com as organizações não lucrativas, mas terá de ser com outro tipo de política que a Câmara não quer resolver, não quer aprovar, tornando isto a solução mais fácil, que é de dar, entre aspas, direito de superfície de concessão de estacionamentos, uns a seguir aos outros. Particularmente preocupante vai ser, na nossa opinião, o parque que vai ser construído na Praça José Fontana. É um parque com uma capacidade, a nosso ver, perfeitamente inusitada. Vai ser uma zona que vai ficar mais uma vez esburacada, ainda por cima com o risco de ele ter de ser construído por baixo do jardim da Praça José Fontana. Isso parece-nos que é um risco ambiental grave que a Câmara, pelo menos, devia exigir por parte do promotor um estudo de impacto ambiental para perceber se aquilo vai ou não, se aquele jardim vai ou não ser afetado com as obras que lá vão ser feitas. Recordo, são 4 pisos subterrâneos que vão ser construídos por baixo da Praça José Fontana. Isso é um volume de obra absolutamente invulgar. Pelo menos, creio que o princípio da precaução obriga a Câmara a ter um bocado de cuidado com esta obra. Sr. Deputado José Rui Roque. Sr. Presidente, Srs. Secretários, vereadores, colegas deputados, público em geral. Esta proposta visa, como muitas outras, regularizar situações nas quais, obviamente, a Câmara Municipal, como pessoa de bem, tem que dar seguimento a decisões do passado. E, nessa perspectiva, enfim, não sei se seriam decisões perfeitamente irreversíveis. Presumo que, eventualmente, a reversibilidade deste tipo de decisões seria particularmente complicada e onerosa para a Câmara Municipal, e é nesse pressuposto que, obviamente, aqui vou falar. De qualquer forma, não ficaria o CDS de bem consigo próprio se não referisse vários erros, vários problemas que esta proposta faz ressaltar em relação àquilo que tem sido a prática corrente neste âmbito do estacionamento e num âmbito mais alargado, que é a própria gestão do património municipal, ou seja, do património dos cidadãos de Lisboa.
No estacionamento isso tem sido bastante evidente, com as recorrentes cedências de espaço, enfim, de direito de superfície, por valores absolutamente simbólicos. Aliás, chamar valores a estes 5 euros ou muitos outros que por aí foram acompanhando outras propostas é de facto ridículo, é simbólico, é mais do que simbólico, é ridículo. E, no fundamental, tem alguns erros que estão aqui subjacentes a este processo e que são recorrentes do passado, sabemos nós. Mas que nós, de facto, não devemos deixar nunca esquecer, porque é de toda a conveniência que, com a nossa insistência, possamos eventualmente conseguir que o Executivo atual e os Executivos futuros da Câmara Municipal possam vir a evitar este tipo de procedimentos. Queremos nós dizer o seguinte: um dos problemas sistemáticos na cedência e na criação destes parques de estacionamento é a ausência de qualquer estudo de procura para a localização destes espaços. Muitas vezes eles são decididos ou por interesses particulares, por interesses de quem vai ficar com o espaço de terreno, com o direito de superfície, ou pura e simplesmente pela disponibilidade dos terrenos, do espaço. E, portanto, não há muitas vezes associado a esses terrenos, a essa decisão de localização, na maior parte dos casos, não há qualquer estudo de procura, não há verdadeiramente a sensibilidade para a verdadeira necessidade de implantação desses parques. Obviamente há também outras questões relevantes, que já aqui foram colocadas por pessoas até muito mais competentes para a matéria do que eu, que têm que ver com o impacto ambiental, têm que ver com todas as outras questões, que são também relevantes e que nunca estão aparentemente subjacentes à decisão de localização destes espaços. Depois há a questão, para mim, fundamental, que é aquilo que recorrentemente o CDS vem chamando a atenção, que é aquilo que nós normalmente designamos pela falta de respeito que os executivos sucessivamente têm votado o património da cidade de Lisboa, ou seja, o património dos municípios de Lisboa, cedendo de forma gratuita para mais tarde alguém tirar rendimento deles. Como devem calcular, nós não somos, longe disso, apologistas daquele ódio, daquele receio, daquele terror pelo lucro. O lucro é para nós algo de fundamental porque é algo que dirige, é algo que conduz a iniciativa, que conduz a iniciativa privada, conduz a imaginação, conduz, de facto, a vontade de empreender. A vontade de empreender que tem que ser compensada. E a compensação dessa vontade de empreender é, obviamente, o lucro. Quando devidamente, quando justo, quando baseado numa ética empresarial correta, ele é inevitável e ele é o motor, de facto, da inovação, o motor do desenvolvimento económico. Mas o que nós não podemos é, de facto, com decisões que alienam de forma dramática e de forma incorreta o património dos cidadãos de Lisboa, permitir depois um total descontrolo nessa matéria e, portanto, permitir que os operadores dos parques de estacionamento tenham depois rentabilidades que claramente são excessivas. Aí sim, garantindo graves perturbações no mercado, porque muitas vezes eles vão entrar em concorrência com outro tipo de iniciativas para as quais acabam por ter benefícios e vantagens que não deveriam ter. Saem prejudicados os cidadãos de Lisboa e sai prejudicado até o próprio mercado no qual estas empresas que acabam por ter benefícios excessivos vão concorrer. E, nessa perspectiva, obviamente, iremos nos abster, porque não é de bom tom, iremos votar a favor, porque, de facto, temos que validar aquilo que é o comportamento da Câmara Municipal no sentido de respeitar os compromissos que já foram assumidos. A Câmara Municipal é uma pessoa de bem e o facto de ter decidido de forma errada, sendo essa decisão irreversível, como eu presumo que é, obviamente a Câmara Municipal só tem que lhe dar seguimento, custe o que custar. Porque, de facto, não há outra hipótese de cumprir aquilo que são as decisões camarárias. No entanto, fica o alerta de que decisões deste tipo, à partida, terão sempre a oposição clara do CDS. Ou seja, da nossa parte, este tipo de cedências será sempre votada de forma desfavorável em qualquer momento e em qualquer circunstância. É tudo. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Vítor Gonçalves tem a palavra.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caros colegas. Em relação a esta proposta, em comissão foi entendido que ela estava em condições de ser votada porque, como foi aqui dito, pelo parecer, ela refere-se apenas a uma retificação quase que patrimonial, quase que de registro de conservatória relativamente às áreas que foram atribuídas para estes parques de estacionamento. Na medida, e como foi explicado e bem, em que quando se começa a fazer as escavações para colocar os parques, nunca se sabe o que é que se vai encontrar, de maneira que há muitas vezes necessidade de corrigir algumas coisas a posteriori. E esta correção, portanto, não há qualquer nada a opor relativamente à correção que é, portanto, e a proposta referia-se já a uma concessão atribuída anteriormente. Aquilo que o deputado Heitor de Sousa aqui veio referir foi também falado na reunião. Entendemos que não devia fazer parte do parecer porque não tinha a ver diretamente com o parecer. Agora, o que entendemos, e penso que pelo menos ele subscreve isto, é que devemos chamar a atenção da Câmara, ter muito cuidado relativamente não só àquele parque que ele referiu da Praça Zé Fontana, mas também ao parque da Praça Dom Luís I, que quer em relação ao coberto vegetal, quer em relação ao subsolo, aí também ter cuidados muito especiais, e esta recomendação tem que ser tomada a sério pela Câmara, através, não naturalmente do vereador Cardoso da Silva, mas esta indicação vai para o Sr. Vice-Presidente, no sentido de que haja estudos e haja o cuidado necessário a preservar o coberto vegetal nas duas praças e, no caso da Praça Dom Luís I, ter o cuidado com o que se vai lá encontrar em baixo e com aquilo que vai fazer, na medida em que é uma zona muito suscetível em termos hidrogeológicos. Portanto, era esta a recomendação que nós, em nome do PSD, queria fazer. O PSD vai votar favoravelmente, queria fazer, mas que fique bem assente a necessidade disto ser feito, como penso que uma recomendação de toda a Assembleia nesse sentido. É isso que eu... Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sobreira Antunes tem a palavra. Na proposta número 937/2008, o caso da reversão para a constituição de um direito de superfície para a Sociedade Jardim Zoológico e de Aclimação em Portugal, S.A., tem uma justificação diferente. Um apoio indireto ao Jardim Zoológico. Mas será que é suficiente? Trata-se de 4 parcelas de terreno municipal destinadas à construção e exploração de 4 novos parques de estacionamento subterrâneo. Um na Praça Marechal Humberto Delgado, na zona de Sete Rios, junto ao Zoo. Mas, dos restantes, 2 ficam para lá das Avenidas Novas e um outro em São Paulo, junto ao Mercado da Ribeira. E destes 4, o primeiro, em frente ao Zoo, fica suspenso, aguardando pelo plano de pormenor Campolide Sete Rios. Ora, a pergunta que se nos coloca é se os parques não deveriam servir prioritariamente os visitantes do Zoo. Então, por que esta descentralização espacial pela cidade, aparentemente sem critério? Apenas para procurar beneficiar ou mesmo financiar esta filantrópica sociedade anónima? Não será, com certeza, motivo suficiente. E por que não se opta antes pela construção destes novos parques na periferia da cidade, junto a interfaces de transportes públicos? Mas há mais, e não vem aqui expresso na atual proposta. Para uma melhor compreensão, é necessário regredir à proposta número 388 de junho de 2004. Nela, a entidade gestora do Jardim Zoológico de Lisboa solicitou a autorização para ceder à Emparc S.A. os direitos e obrigações respeitantes à construção e à exploração dos 4 parques de estacionamentos, mas não só. A Câmara cedeu os direitos por 99 anos. Deste período, a Serparc fica com os direitos de exploração pelo período de 45 anos. Tudo à custa das cedências do município. Um parecer do Departamento Municipal de Gestão Urbanística ainda argumentou que os projetos apresentados pela Serparc não cumpriam o previsto na escritura e que detectara constrangimentos nas dimensões regulamentares de construção de parques. Com efeito,
Só agora a Câmara se apercebeu que os projetos apresentados não correspondem aos limites das áreas das parcelas cedidas, nem o número de lugares de estacionamento, nem o número de pisos. E o que decidiu a Câmara? Achou por conveniente regularizar a situação, reduzindo o número de lugares de estacionamento, mesmo que os parques cresçam encostados às fundações dos edifícios contíguos. E nem sequer se fala em qualquer estudo de avaliação ambiental, designadamente para o da Praça de Dom Luís, junto ao Mercado da Ribeira. São coleções de erros atrás de erros, procurando agora o Executivo corrigi-los antes do desastre final. Finalmente, para os verdes, há cedência ao transporte individual em detrimento de parques dissuasores e da segurança dos munícipes dos edifícios vizinhos. Sem remissão, o nosso sentido de voto só pode ser o da rejeição. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de intervenção. Vamos, portanto, proceder à votação da proposta número 937/2008, aprova a reversão do direito de superfície constituído a favor da Sociedade Jardim Zoológico e da Aclimação em Portugal, S.A., aprova a desafetação do domínio público para o domínio privado do município das parcelas C, D e E e constitui a favor da mesma sociedade o direito de superfície para em subsolo, destinado à construção e elaboração de um parque de estacionamento subterrâneo. Processo 20 DPI 2008, nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na linha I do número 2 e na linha B do número 4, ambos do artigo 53 da Lei número 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5A/2002, de 11 de janeiro. Vamos então votar. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP. Abstenções? Abstenções? Votos contra? Votos contra do Bloco de Esquerda e do PF. Está, portanto, aprovada por maioria. Vamos agora às... Sr. Deputado, para que efeito? O Sr. Deputado vota contra também. Portanto, há ainda, para além do PEV e do Bloco de Esquerda, um voto contra da bancada do Partido Social Democrata. Vamos agora passar ao aditamento, à proposta número 857/2008. Pedia ao relator, não sei se a Câmara quer proceder à apresentação da proposta. Sr. Vereador Cardoso da Silva tem a palavra. Senhora Presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados, caros colegas, esta proposta é assinada por mim e apresenta-se como uma unidade para efeitos operativos, mas gostava de descrever o essencial de como é que chegamos a esta proposta. Eu apresentei à Câmara Municipal de Lisboa uma proposta, estou-me a referir principalmente ao primeiro ponto, em relação às taxas. Uma proposta que tinha como taxas 0,4 para os prédios não avaliados e 0,7 para os prédios avaliados. Havia uma proposta alternativa 0,7 e 0,4. Havia uma proposta do PCP para 0,3 e 0,6 que foi derrotada. E havia uma proposta de 0,7 e 0,35 que foi aprovada contra a proposta que eu apresentei. Eu gostava de dizer isso porque é essencial. Essa proposta tem um custo de cerca de 2 milhões de euros, ceteris paribus, isto é, considerando tudo constante, temos uma diminuição de receitas de 2 milhões de euros. Eu seria demagógico se dissesse que esses 2 milhões de euros são essenciais para a Câmara. Embora eu
embora eu considere que era mais fácil ficar com os 2 milhões de euros, mas não posso considerar que é uma questão relevante nesta matéria, muito relevante nesta matéria. Portanto, isso é uma questão de apreciação. Os números são números, é uma questão de apreciação. Considerando tudo constante, o baixar 0,5, eu, no entanto, gostava de transmitir a esta Câmara que, tirando o Eiras, na Junta Metropolitana de Lisboa, apenas o Eiras tem 0,375, todas as câmaras têm 0,4 e 0,7. Aliás, eu substituí o Sr. Presidente da Câmara na última Junta Metropolitana de Lisboa e chegamos todos à conclusão que as oposições votam de maneira diferente, Portanto, aqui não temos problemas. O que eu queria dizer é o seguinte. Eu subscrevi a proposta por uma questão operativa, mas a minha proposta não era esta nesta matéria. Mas não me sinto desconfortável com esta proposta. Há uma questão que o Sr. Deputado Vasco Valdés me levantou, que eu, se me permitem, ainda não tenho solução para ela, que é em relação ao ponto 2, aparentemente há aqui um problema de estarmos a utilizar uma lei que ainda não está aprovada. Portanto, eu gostava, isto foi uma matéria, o novo Orçamento Geral do Estado permite, eu tenho uma proposta que gostaria depois de fazer, mas quero dizer que foi tema que só me foi presente há pouco, estou a refletir sobre ele, portanto não... Quanto à última parte de a Câmara começar a iniciar os trabalhos para poder fazer a própria cobrança do IMI, eu gostava que notassem que a redação é extremamente prudente. Nós não temos condições no próximo ano de fazer isso. Nós, os serviços da Câmara, não temos condições. Temos condições de começar a preparar, mas não temos condições de fazer. Aliás, se repararem, a redação é relativamente prudente e extremamente cuidadosa nessa matéria. Em relação ao ponto 2, eu permitiria-me, se a Sra. Presidente estivesse de acordo, deixasse o debate e depois voltaria a tentar encontrar uma solução de consenso com o Sr. Deputado Vasco Valdés. Muito obrigado. Sim, Sr. Deputado Carlos Marques, uma interpelação para... Sra. Presidente, a nossa bancada ouviu com atenção a intervenção do Sr. Vereador, que diz que precisa de ponderar umas alterações aqui nesta proposta e, portanto, o que sugerimos é que seja ou interrompida a ação, ou suspensa, ou a proposta retirada, alguma destas figuras. Agora, não podemos debater uma coisa que não sabemos o que é que o Sr. Vereador vai propor. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado, é evidente que a mesa se deu conta disso, portanto, vai dar a palavra agora ao Sr. Deputado Vasco Valdés. Peço desculpa, antes do Sr. Deputado Vasco Valdés, o Sr. Deputado Feliciano David, relator do parecer da Comissão. Tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Deputado. Sra. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caríssimos colegas. Parecer emitido pela Comissão. E se a Sra. Presidente não puser qualquer obstáculo, eu li o parecer que inclui as duas propostas. Com certeza, Sr. Deputado. E que fica já... Com certeza, Sr. Deputado. A Comissão de Administração, Finanças e Desenvolvimento Económico reuniu pelas 18 horas do dia 21 de novembro de 2008 para a apreciação das propostas números 857/2008, que vamos
estamos a discutir, e 1056/2008, e após a audição do Sr. Vereador Cardoso da Silva, deliberou: 1. Proposta número 857/2008, que se encontra apta a ser apreciada e votada em sessão plenária da Assembleia Municipal nos termos legais e regimentais aplicáveis. 2. Proposta número 1056/2008, que se encontra apta a ser apreciada e votada na sessão plenária da Assembleia Municipal nos termos legais e regimentais aplicáveis. 3. Este parecer foi aprovado por unanimidade. Nota: na reunião não estiveram presentes a Presidente e o Secretário da Comissão, os representantes do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e ainda o representante do PSD. Apesar disso, a Comissão decidiu por unanimidade reunir e emitir parecer, dada a urgência em ser tomada uma decisão e em virtude de estar garantido o quórum. Presidiu a reunião o representante do PCP, Feliciano David, por decisão unânime da Comissão. Deveriam ter assinado, porque foi essa a decisão, todos os membros da Comissão, mas porque houve um lapso, só eu é que assinei, entretanto ela foi distribuída. Apresento por isso as minhas desculpas aos membros que não assinaram. Muito obrigado. Senhores deputados, enquanto não se obtém uma solução... Senhor deputado Vasco Valdez, tem a palavra. Se for necessário, trocaremos a ordem de trabalhos, eu submetê-la à decisão do plenário e ouviremos depois quais são as propostas, alterações e se são suscetíveis de serem feitas nesta sede e neste momento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores membros da mesa, Sr. Vice-Presidente da Câmara, senhores vereadores, caros colegas, em relação a esta proposta, de facto, o PSD, e eu particularmente, não tenho nenhuma divergência de fundo. Aliás, devo dizer que quanto às taxas, quanto ao número 1 da proposta, pessoalmente penso, eventualmente também poderia não ser muito recomendável dar esse sinal de baixar a taxa de 0,40 para 0,35, mas o Sr. Vereador também se encontra disponível para o efeito e, portanto, penso que na realidade não é nada de especialmente grave, porque no fundo são 2 milhões de euros que se perdem, mas pode também eventualmente haver aqui algum incremento de receita por virtude de haver uma baixa da taxa do imposto. Portanto, em relação ao número 1, estamos todos em condições de aprová-lo, tal como está proposto pela Câmara Municipal e como nos veio aqui presente a Assembleia Municipal. A questão coloca-se em relação ao número 2. E em relação ao número 2, é pena que isto esteja nesta sarilhada técnica, porque isto, de facto, a questão do número 2 é uma questão de formulação, porque ela está estruturalmente mal feita. Está mal feita. E não há muita volta a dar-lhe, porque, na realidade, a fundamentação que se vai buscar, por exemplo, para a linha A do número 2, é o número 6 a 8 e 12 do artigo 112 do Código do IMI. E não é. É o regulamento do regime, é o regime extraordinário de apoio à reabilitação urbana, que se encontra aprovado pela Lei do Orçamento de Estado do ano passado, Lei 67/2007, que aprovou complementarmente o regime, este regime legal, e portanto não é o Código do IMI. E consequentemente nós até podemos isentar, portanto dar aprovação à linha A do número 2, não tem problema de maior, porque está previsto de facto nesse diploma legal, só que o fundamento não é nenhum destes artigos, é um outro diploma legal. Depois, a partir daí, há mais charelhadas, porque a linha B depois não tem sustentáculo na Lei das Finanças Locais, peço desculpa, na lei no Código do IMI. Era preciso, para que muitos destes normativos tenham execuibilidade prática, torna-se indispensável que a Assembleia, na sua deliberação, portanto nós, deliberemos nos termos do Código do IMI, eu passo a ler: no caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior, portanto, das comunicações que a Assembleia Municipal, através dos serviços competentes, produzem até 30 de novembro para a DGCI, deve constar a indicação dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação dos respectivos titulares.
E, por outro lado, isto é o número 14 do artigo 112 do Código do IMI. E o número 13, por seu turno, diz que as deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo, nas quais, evidentemente, são estas, devem ser comunicadas à Direção-Geral dos Impostos por transmissão eletrónica de dados para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se as taxas mínimas referidas no número 1, caso as comunicações não sejam recebidas até 30 de novembro. Ou seja, nós temos efetivamente de fazer a comunicação até 30 de novembro, pela tal comunicação eletrónica de dados, em relação ao número 1, sob pena de as taxas, seria favorável para os contribuintes, mas seria uma desgraça para a Câmara, serem, de facto, as que estão aqui constantes, ou seja, 0,7 e 0,35, sob pena de serem os mínimos. Por outro lado, nas nossas deliberações, também deveríamos identificar, porque nos termos da lei, quer dos normativos que eu acabei de citar, quer de outros, por exemplo, o número 6, que diz os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem definir áreas territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias que sejam objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, etc., etc., e, portanto, podendo majorar ou minorar a tributação em sede de IMI. Simplesmente o que nós estamos a fazer é o seguinte, é que nós estamos a realmente, a Câmara propõe, o que está aqui proposto, é que façamos uma majoração ou uma minoração das taxas, mas em abstrato, e não acompanhado justamente da identificação de quais são as freguesias em relação às quais a Câmara Municipal pretende prosseguir as suas políticas de urbanismo, que eu acho, aliás, muito bem que o faça. E, por outro lado, se for o caso, por exemplo, em relação aos prédios devolutos, que têm de também estar identificados um a um, e saber quem são as pessoas que são detentoras de prédios devolutos, que vão ter uma majoração de imposto nos termos propostos. Portanto, significa que nos termos do número 3, ou seja, em que as taxas do IMI são atiradas para o dobro. Mas para isso é preciso que haja uma identificação feita pelos serviços camarários de quem são as pessoas que têm prédios devolutos que na realidade vão ter agora, digamos, essa sobrecarga fiscal que é o dobro. Portanto, eu não estou contra, e eu penso que o PSD também não está contra, nenhuma destas propostas. O problema aqui é unicamente um problema de operacionalização do mesmo, porque de facto nós, tal como isto nos vem presente, significa que estamos a fazer no número 1 sem quaisquer problemas, podemos aprovar sem quaisquer problemas, mas no número 2, de facto, estamos a fazer uma aprovação absolutamente no ar, em abstrato. E, portanto, significa que qualquer contribuinte que visse uma coisa destas, primeiro, eu tenho as maiores dúvidas que a DGSI possa operacionalizar, e, portanto, significa que provavelmente vai devolver a proposta à Câmara, dizendo que os senhores não... vai devolver a proposta à Assembleia Municipal, somos nós aqui, a Assembleia Municipal, é que somos os maus da fita, passa a expressão. E dizer, bom, os senhores não identificaram nem as freguesias, não identificaram os beneficiários, ou os destinatários, aliás, podem não ser beneficiários, os destinatários das majorações ou das minorações das taxas dos impostos, e, portanto, nós não sabemos a quem é que vamos aplicar isto. Portanto, significa que este número 2, que passa a expressão, é um bocado de fogo de vista, quer dizer, sim, está cá, exceção feita à linha A, que me parece que pode ser aprovada desde já, com a correção e remissão para a legislação correta. As outras, de facto, devo dizer com toda a franqueza. E também esta da linha E, também acho que não tem mal nenhum aprová-la. Agora, em relação aos outros, temos estes problemas sérios, que é a falta de identificação de quem são ou as freguesias ou os destinatários das medidas fiscais. E, portanto, significa que é pena que a Câmara Municipal não tenha conseguido fazer essa identificação, porque, na realidade, era fácil fazê-lo. Fácil não sei se é, mas quer dizer, por exemplo, a verdade é que a lei já há muito tempo que está em vigor, e, portanto, esta lei, o código, eu estou a referir-me ao Código do IMI, ou então esta legislação especial, que aqui também está referida, em relação aos prédios devolutos, a lei já há muito tempo diz como é que isso se faz, e a Câmara Municipal, de facto, não fez o trabalho de casa, quer dizer, não desenvolveu as tarefas necessárias para operacionalizar essa medida. E, portanto, significa que a Câmara Municipal, a lei dá às câmaras municipais um poder tributário próprio alargado, mas esta Câmara Municipal de Lisboa não consegue realmente operacionalizar por razões que, enfim, têm a ver com enfim, não sei, insuficiências ou deficiências na forma de funcionamento dos serviços, não sei. Quanto ao último ponto, eu acho que o Sr. Vereador também se referiu à questão da cobrança dos impostos, não é? Bom, também isso a cobrança dos impostos é algo que já está há muito tempo na lei, como sabemos. Entretanto, de acordo com a Lei das Finanças Locais, está previsto neste momento que haja um decreto, e portanto seja de acordo com o decreto-lei do Governo,
que se irão fazer as operações enfim, de cobrança, de liquidação e cobrança pela autarquia de Lisboa das receitas municipais. Portanto, para já é prematuro estar a dizer se este número 5, evidentemente que a Câmara Municipal de Lisboa pode procurar desencadear esses mecanismos de cobrança, de liquidação e cobrança dos impostos próprios. Simplesmente há que ver se realmente não nos vai sair mais caro do que a taxa que neste momento se encontra prevista pagar à DGCI. Portanto, isso é um assunto que eu, enfim, acompanhei enquanto Secretário de Estado. Devo dizer com toda a franqueza que para a Direção-Geral dos Impostos será um enorme alívio que as autarquias assumam essa responsabilidade. Agora, não sei se, de facto, vendo na ótica das autarquias, hoje com a eficiência de cobrança da própria DGCI, se isso será mais benéfico para as autarquias assumirem realmente esse papel. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos adotar a seguinte metodologia para obtermos daqui algo de tão útil quanto possível. Eu vou pôr à votação do plenário a alteração da ordem de trabalhos para passarmos à proposta 1056/2008. Há unanimidade do plenário para passarmos à 1056/2008? Não há votos a favor? Alguma abstenção? Algum voto contra? Pronto, por unanimidade alteramos a ordem de trabalhos na sessão. Eu vou passar a condução dos trabalhos ao Sr. Secretário, ao Sr. Primeiro Secretário. Vou reunir com o Sr. Vereador Cardoso da Silva e com o Sr. Vereador Vasco Valdez. É muito rápida a reunião, porque não há também muito a esclarecer e, do ponto de vista jurídico, as soluções também não são muitas. Não estando cá o Sr. Vice-Presidente, estamos na proposta 1056/2008, que é aprovar a alteração de mapa de pessoal. Não sei se o Sr. Vice-Presidente, na ausência do Sr. Vereador, quer fazer alguma intervenção. Não querendo fazer nenhuma intervenção. Há algum Sr. Deputado que se... Estamos a discutir, não sei se... A proposta 1056 de 2008. Foi aprovado por unanimidade a alteração da ordem de trabalhos e, portanto, passamos à proposta 1056 de 2008. Diga. Se tem a palavra para uma introdução a esta proposta, o Sr. Vereador Cardoso da Silva. Senhor Presidente de Exercício, senhores deputados, caros colegas, a reclassificação, como sabem, é o instrumento que deve compatibilizar os interesses da Organização Câmara e os interesses dos trabalhadores. Este problema precipitou-se por causa da alteração à lei. Eu só gostava de dizer que, na fundamentação que viram, faz-se uma referência lógica que, no meu entender, não responde ao essencial do problema, que é comparar com o quadro da Câmara. O que eu acho que o elemento relevante na análise económica da proposta é comparar o que é que acontece se tudo permanecer na mesma. Isto é, se não houvesse reclassificações e se houver reclassificações. Isso também está na proposta. Havendo reclassificações, há um custo para a Câmara de 1 milhão de euros, de cerca de 1 milhão de euros anual. Eu considero que isso é um custo suportável e que a política que a Câmara tem seguido de ser extremamente cuidadosa nas admissões. Estamos a fazer um concurso já na parte final para entrarem mais de 50 cantoneiros. Entraram também mais uns tantos apanhadores de cães, suponho que é mesmo assim a designação, e mais uns auxiliares da ação social, e com a entrada no quadro privativo dos prestadores de serviço, nós ficaremos com um quadro que eu penso que satisfaz as necessidades da Câmara. Movimentações ou análises que tomem em consideração as necessidades da Câmara a longo prazo,
eu penso que têm que ser feitas com mais ponderação e com mais tempo. Isto é, as previsões têm que estar associadas a uma reanálise das funções fundamentais da Câmara, que, com toda a franqueza, não há condições técnicas e políticas para ser feita neste momento. Muito obrigado, Sr. Vereador. Tem a palavra o Sr. Deputado Feliciano David. Boa tarde, Sr. Presidente de Exercício, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos colegas. As palavras que a intervenção do Sr. Vereador Cardoso da Silva subscrevo-a inteiramente. Nós estamos a discutir uma proposta, mas não é uma proposta global, porque realmente há necessidade de, muito rapidamente, e aqui uma ligeira discordância com o Sr. Vereador, em que se proceda a uma reavaliação do próprio quadro pessoal. Não é uma tarefa fácil, como ele disse, mas impõe-se que se faça em função, digamos, das funções próprias da Câmara. E só para lhe citar um exemplo, há quase tantos engenheiros civis na Câmara como licenciados em História. E não quero depreciar o curso de História. É que é preciso adequar as competências às funções próprias da Câmara. Portanto, eu penso que é um trabalho que se tem de começar a fazer para alterar realmente e não provocar ainda maiores distorções ao longo do tempo. Mas a proposta que hoje estamos a discutir é uma proposta que nasceu de uma proposta do PCP. É um caso, digamos, pontual e que urge resolver. Era uma questão de justiça para com os funcionários que melhoraram a sua qualificação profissional. É do interesse dos funcionários, mas é também do interesse da Câmara. Portanto, é uma proposta que reuniu a unanimidade, eu não me alongo mais, mas é uma proposta que é também importante, embora parcelar, é importante para que a Câmara melhore e tenha mais, os seus funcionários sejam mais competentes. Da parte da Câmara, é justo salientar, digamos, a aceitação dessa proposta, porque, de facto, era importante fazê-la. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Roque, tem Vossa Excelência a palavra. Em relação a esta proposta, a explicação que o Sr. Vereador nos trouxe aqui é, obviamente, uma explicação clara e de bom senso. No entanto, é de facto uma prioridade da gestão desta Câmara Municipal a revisão profunda, diria quase revolucionária no sentido de criar rupturas e de alterar toda a lógica e o paradigma da gestão de recursos humanos da Câmara Municipal, de que o Feliciano David deu aqui alguns exemplos. É de facto uma questão fundamental para a gestão da Câmara Municipal. O CDS tem vindo a insistir sistematicamente, seja em sede de discussão do orçamento, seja em sede de discussão do plano de atividades, enfim, e em muitos outros assuntos que se vão discutindo nesta Assembleia Municipal, nós temos insistido, de facto, na desadequação dos meios da Câmara Municipal às suas funções, seja os meios humanos, seja os meios técnicos, seja os meios, enfim, as próprias instalações, etc. Ou seja, a Câmara Municipal tem, de facto, um grave problema de desadequação dos seus meios de produção, digamos, enfim, àquilo que são as necessidades que deve suprir aos municípios de Lisboa. E a revisão do quadro pessoal e a sua adequação aos tempos atuais e às necessidades atuais é uma tarefa fundamental. O Sr. Vereador argumenta, enfim, que é uma tarefa difícil, é com certeza uma tarefa da maior dificuldade,
que é uma tarefa que levará tempo, é com certeza, que consumirá recursos, com certeza que sim, mas é de facto uma tarefa de tão grande relevância, eu diria é a tarefa fundamental na reorganização dos serviços e da funcionalidade e da eficiência da Câmara Municipal, que eu julgava que era uma tarefa prioritária. E, julgando que era uma tarefa prioritária, e estando convicto de que é uma tarefa prioritária, estranho que, de facto, se deixe ultrapassar esta tarefa no sentido de alocar meios a outro tipo de tarefas que, no nosso humilde entender, são claramente menos importantes do que esta. A Câmara Municipal tem, com certeza, recursos, pode até, em determinadas situações, contratá-los fora, porque acredito que não haja na Câmara Municipal todas as competências necessárias a um adequado trabalho de levantamento e de definição das políticas a seguir nesta matéria. Agora, claramente, é esse o entendimento do CDS, foi no passado, será sempre, de que esta é uma tarefa prioritária. Rever o modo de funcionamento da Câmara, rever o modo como a Câmara utiliza os seus recursos, é a tarefa fundamental do Executivo Camarário atual e dos futuros, porque obviamente não acredito que isto fosse uma tarefa para resolver em 2 anos, mas é uma tarefa que já devia ter começado, já devia estar muito adiantada e é uma tarefa que, não estando sequer iniciada, como parece ser o caso, irá comprometer o funcionamento da Câmara e a eficiência da Câmara e aquilo que os lisboetas podem esperar da Câmara Municipal irá ser comprometido por mais muitos e longos anos. E isso é algo que nos deixa fortemente preocupados e que deve deixar os cidadãos de Lisboa fortemente preocupados. Também nesse ponto este Executivo está claramente distraído e está claramente com as opções e as prioridades trocadas, tenho dito. Muito obrigada, senhores deputados. Não há mais inscrições. Vamos, portanto, passar à votação da proposta 1056/2008. Aprova a alteração do mapa de pessoal nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na linha O do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5A/2002, de 11 de janeiro. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, qual é o voto? É a favor? Não. Votos a favor? PSD, PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Abstenções? Abstenções do CDS-PP. Algum voto contra? Não há votos contra. A proposta está, portanto, aprovada por maioria. Senhores deputados, vamos agora aqui à magna questão da proposta 857/2008, explicando e propondo-vos uma metodologia e respondendo agora, por só agora estar em condições de o fazer, à interpelação do Sr. Deputado Carlos Marques. Qual é a questão? A questão é exclusivamente a linha B do número 2. Exclusivamente. Só a linha B do número 2 é que neste momento oferece dúvidas. Dúvidas de quê? De se lá estão incluídas todas as freguesias que deviam estar, tal como no ano passado. Portanto, a metodologia que eu vos vou propor é a seguinte. Nós vamos votar separadamente a proposta, no que ela não oferece dúvidas, e votaremos em separado a linha B. Peço a vossa atenção, porque temos que chegar aqui a um acordo, até porque os relatórios das comissões foram favoráveis, etc. Não estão na linha B todas as freguesias mencionadas que deviam estar e, portanto, pediu-se agora a listagem das freguesias da mesma proposta do ano passado. Vamos votar o documento, portanto, e depois a linha B, que, com a nova redação, que ficará sujeita à ratificação da Câmara Municipal. E aí teremos o problema resolvido. Votamos a proposta e só depois é que votamos a linha B, sujeita à ratificação da Câmara Municipal. Não é a primeira vez que aqui utilizamos esta metodologia, portanto, naturalmente gostava de vos ouvir sobre isto, pedia contenção nas intervenções sobre a metodologia, se as houver,
2 minutos por cada bancada. Dá perfeitamente. A bancada do PSD quer dizer sobre esta matéria alguma... Não? PS? Também não? PCP? Também não? PEV? Também não? Bloco de Esquerda, Carlos Marques? Sr. Presidente, Srs. Secretários, só para dizer que estamos de acordo com o geral da metodologia, mas queremos acrescentar à metodologia que nós queremos votar à parte à linha E do ponto número 2. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, vamos abrir a discussão. Peço desculpa sobre a metodologia ainda, Sr. Deputado. Grupo Municipal do CDS-PP está de acordo com a metodologia? Não está? Está de acordo, muito bem. Então, o plenário está por unanimidade de acordo com a metodologia proposta. O Bloco de Esquerda pede ainda a votação separada da linha E do número 2, portanto, teremos duas votações separadas, as alíneas B e E. Vamos então abrir a discussão sobre a proposta 857 de 2008. Senhor Vereador Cardoso da Silva, suponho que está feita a apresentação e estão feitos os esclarecimentos. O senhor relator apresentou ambas as propostas simultaneamente. Portanto, pedíamos que, se houvesse alguma inscrição, não há inscrições? O senhor Deputado Feliciano David tem a palavra. O IMI é um instrumento de política financeira, mas deve também ser um instrumento de política demográfica e de políticas sociais também. E esta proposta que a Câmara apresenta visa fundamentalmente objetivos financeiros em completo detrimento do aspecto demográfico e social. A Câmara quer trazer, e muito bem, todos nós queremos trazer, mais população para Lisboa, em particular os jovens, mas não creio que com esta proposta isso seja possível. Pelo contrário, para melhor análise desta proposta, vamos ao histórico da evolução da receita do IMI nos últimos anos. Assim, entre 1997 e 2003, o IMI quase duplicou, apesar da taxa ter baixado. Como sabe, ainda era um imposto autárquico nesses tempos, em 99 é 0,1,2, em 2000 1,1 e em 2001 1%. Entre 2004, que foi o primeiro ano em que se criou, portanto, em que alterou o CIMI, portanto, entre 2004 e 2007 cresceram 64%. E não foram aplicadas as taxas máximas. Atenção, não foram aplicadas as taxas máximas. E vamos agora a 2008. De acordo com o documento que o Sr. Vereador Cardoso da Silva gentilmente entregou na Comissão de Finanças, o IMI continua a crescer. Até outubro já cresceu 8,5 milhões de euros, ou seja, mais de 10%. Mas vamos ver agora as previsões para 2009, são estas que estão em causa. E para isso socorremos do documento de execução financeira que o Sr. Vereador considerou na sessão de Câmara, dizendo que se mantém realistas. Em 2007 estimava que a receita fosse de 82 milhões de euros. Foi de 87,6 milhões de euros. Em 2008, calculou que o montante seria de 99 milhões de euros. E, de facto, não está longe da realidade, como ele próprio afirmou. E quanto calculou
para 2009, quase 113 milhões de euros. Repito, quase 113 milhões de euros. Como os seus deputados sabem, os impostos e taxas que incidem diretamente sobre as famílias são o IMI, a taxa de saneamento financeiro, a qual ela está indexada, é um quarto do IMI, e a tarifa de saneamento. E socorrendo do documento sobre a execução financeira deste ano, a que eu já me referi, até ao fim de outubro, verifica-se que a soma destas três receitas, já liquidadas, atinge 142 milhões de euros. 102 milhões de euros. E para 2008, a dotação prevista era de 149 milhões de euros. É evidente que este montante vai crescer, portanto, este ano vai crescer e volta a crescer e tem crescido todos os anos. Em conclusão, cada imóvel ou cada família vão pagar em 2008, já este ano, em média, mais de 600 euros. É obra, meus senhores, e grave. Mas na análise do IMI é pertinente saber porque o IMI sobe, apesar das taxas de se manterem. Há várias razões. Nos prédios cujos valores patrimoniais for atualizado, é natural que suba, porque vão para valores próximos do valor real. Mas também nos prédios que ainda não foram avaliados. Essa é que é a confusão, que por vezes pensa-se que efetivamente eles não foram avaliados. Ora, eles já sofreram todos uma primeira atualização das matrizes. Aliás, como eu tenho referido em anteriores sessões nesta discussão, foram bastante aumentados. Não foram ainda reavaliados, mas realmente foram aumentados. Depois, há outras razões, como a cessação das isenções, como sabe, era de 10 anos, passaram para 6, portanto, há muitos imóveis que passaram também a pagar IMI. E entre outras razões. E se o IMI não subiu ainda mais, foi porque as finanças se atrasaram na avaliação dos imóveis. Como os seus deputados se recordam, em 2009 já deviam estar, na previsão das finanças, deviam estar todos os imóveis reavaliados. Então era a bomba atómica, como eu falava, porque o IMI subia exponencialmente. Felizmente, e como se sabe, os serviços atrasaram-se, isso está bem longe da realidade. Parece que só 30% é que estão reavaliados. Portanto, tanto mais que havia cláusulas de salvaguarda. Porquê? Para que não subisse tanto. Isto foi de tal forma, porque em muitos casos subiu muito, e como sabem, o IMI, de um modo geral, a nível nacional, tem aumentado muito. Parece que já aumentou 20%, segundo dizem as finanças, em muitos municípios. A Câmara vem propor, pela primeira vez, que os prédios não reavaliados seja fixada a taxa máxima, 0,7% e 0,35% para os reavaliados. Note-se que é, neste momento, a taxa máxima. Como já foi explicado, em princípio, esse teto será fixado no próximo Orçamento Geral do Estado. É preciso esclarecer que com esta taxa, cada família lisboeta pagará nas mesmas condições mais que qualquer outra família portuguesa que viva num concelho, mesmo nos concelhos limítrofes, em que foi fixada a mesma taxa. Portanto, com a mesma taxa, cada família lisboeta pagará mais do que qualquer nenhum dos concelhos. E porquê? Porque na forma de cálculo para a atualização do IMI, o fator de localização é o que tem maior peso e amplitude na avaliação. Em Lisboa foi fixado o índice mais alto, ou seja, 2,7%, que é muito gravoso. Portanto, quando se fala que é um máximo em qualquer dos concelhos, devido a este fator. E o facto curioso é que me causa até uma certa perplexidade, é que todos os vereadores aprovaram a proposta, com exceção do meu partido, do PCP.
é justificação. A crise financeira e a queda da derrama. Pronto. Portanto, ISAs, as famílias portuguesas é que pagam as favas, como já vimos. Isto é que é grave. Mas o mais surpreendente, ou talvez não, enfim, não sei, é a posição do Bloco de Esquerda. No ano passado, os senhores deputados, que certamente recordam-se, o deputado Sá Fernandes defendeu que, de facto, devia aumentar o IMI, quando no ano transato defendeu que ele devia diminuir. Isto deu origem até que o senhor deputado Pedro Feites glosasse o tema e dissesse que havia dois vereadores do Bloco de Esquerda, um no ano, outro no outro. Um dizia que era preto num ano e outro dizia que era branco. Mas, mesmo nesta Assembleia, o Bloco de Esquerda apresentou uma moção em junho deste ano, na qual mostrou preocupação com a intenção do Governo em reduzir os tetos para taxas do IMI, temendo que a receita cobrada baixasse. Os senhores recordam-se desta proposta que o Bloco de Esquerda fez. Fê-lo com boa intenção, certamente. Mas, senhores deputados municipais do Bloco de Esquerda, não tenham esse receio. O IMI continuaria a subir sempre, mesmo baixando as taxas. Mas isto significa que algo mudou no Bloco de Esquerda. Será porque quando estavam no poder tinham uma posição, na oposição tinham uma posição e agora têm outra? Só eles é que podem responder a isso. O PCP fez uma proposta em que as taxas baixavam 0,1% em relação à proposta da Câmara. E o Sr. Vereador Cardoso da Silva diz que se esta proposta, eu chamo a atenção do Sr. Vereador Cardoso da Silva, o Sr. Vereador diz que se esta proposta fosse aprovada, haveria uma quebra de receita de 15.267.857 euros. Repito, 15.267.857 euros. O Sr. Vereador é uma pessoa simpática, com trato fácil, transparente, e eu pessoalmente até aprecio muito isso, e competente. Mas nunca julguei que tivesse tanta competência. Calcular até ao tostão a quebra é obra, Sr. Vereador. E, sobretudo, quando estão tantos fatores em causa. E o Sr. Vereador sabe muito bem isso. Sabe, porque é competente. Como é que foi possível chegar a estes resultados? É um espanto. Isso aí, temos de concordar, Sr. Vereador, eu estou a brincar, mas isto é um caso muito sério, não é? Diz que partiu, por exemplo, se isto é exato, porque eu não percebi bem aquilo, partiu da previsão de 85 milhões de euros. Mas a previsão que fez para 2007, no plano de saneamento financeiro, e o Sr. Vereador com certeza recorda-se, foi de 113 milhões de euros. Portanto, recorda-se que fez a previsão para o plano de saneamento financeiro de 113 milhões de euros. E disse no Executivo que esses números seriam próximos da realidade. Eu não quero entrar em polémica com o Sr. Vereador e compreendo, como Vereador das Finanças, aumentar as receitas é muito importante, mas estão em causa outras questões, e questões de ordem social e que subjacentes, e que não podem deixar de ser tidas em consideração. Portanto, o Sr. Vereador poderá explicar-me como é que chegou a esses números. Eu podia lhe dizer que cheguei a outros, mas eu nem os vou referir, porque torna-se tão difícil fazer essa previsão de descida de receita que não vale a pena entrarmos em execução. Mas o que lhe posso afirmar é que há outras alternativas. Há outras alternativas para a redução das receitas. E elas já lhes foram apontadas por nós, pelo PCP, quando da apreciação do plano de saneamento financeiro. Por exemplo, o recurso à venda de bens de investimento.
repare que os executivos anteriores apresentavam uma receitas, a previsão de receitas extraordinárias que chegavam aos 200 e 300 milhões de euros. Era uma barbaridade. E, portanto, a execução era ridícula. Em alguns casos não chegou a 5% ou 10%. Mas a Câmara foi previdente, neste caso, e a Câmara orçamentou 45,3 milhões de euros, que nem era muito, mas falhou por completo, senhor vereador. Até outubro, final de outubro, portanto, nos 10 meses, só tinha cobrado 7 milhões de euros. Veja como falhou a previsão. E isto é que é grave. Nós defendemos que pode ser vendido o património, se for feito criteriosamente, para não sobrecarregar exatamente as famílias lisboetas, que já estão muito sobrecarregadas, são as que estão mais sobrecarregadas do país. Vou-lhe dar um caso também que se relaciona com o ponto 5 da proposta do IMI, com o qual nós estamos em total desacordo. Sabe que com uma boa gestão será possível melhorar a cobrança das receitas estruturais e, ao mesmo tempo, encontrar novas formas de financiamento. Dissemos-lhe isto quando da discussão do plano de saneamento. Com efeito, em 2005, e cito este ano porque não tenho outros dados, a Câmara deixou de receber 143 milhões de euros de receita liquidada e não cobrada. Isso são números vossos. Dos quais 81,1 milhões de euros relativos às taxas e multas. Com uma melhor eficácia na cobrança, certamente que muitos milhões de euros seriam recuperados. E não seria preciso, portanto, aumentar o IMI. Agora, e face a este descalabro e ineficácia, vem agora propor que a liquidação e cobrança do IMI passe a ser feita pela Câmara. Aos senhores deputados, a cobrança de impostos deve competir ao Estado. É essa uma das suas responsabilidades. É verdade que o Estado é um cobrador caro e não se compreende, segundo informações que tenho, 2% do cobrado, o que equivale, talvez, a 1,6 milhões de euros. É realmente excessivo, mas é preciso, mas esta não é a boa solução. A boa solução é negociar com o Governo e, portanto, isto tem de passar pela Associação dos Municípios, porque é um processo que envolve todos os municípios, para que o Estado não esteja a explorar os municípios. Senhora Presidente da Assembleia, senhores vereadores, senhores deputados, o P fez uma proposta que, contrariamente ao que a Câmara diz, embora reduza, obviamente, o aumento do IMI em 2007, não provocaria a queda da receita em relação a 2008. E as minhas contas não provocaria, porque ela aumenta sempre, e já expliquei por diversos motivos. O PCP apresentou esta proposta para evitar sobrecarregar os lisboetas de ano para ano pagam mais impostos e taxas. A Câmara chumbou a nossa proposta e aprovou a proposta 857 de 2008, que vai agravar de forma socialmente intolerável a pesada fatura que as famílias lisboetas já pagam à Câmara. Por isso o PCP mantém a sua coerência e vai votar contra a proposta em apreciação. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Guilherme tem Vossa Excelência a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, senhores membros da mesa. O Bloco de Esquerda apoia as duas taxas que irão ser praticadas, tanto a manutenção da taxa que será aplicada a imóveis cujo valor não esteja atualizado, como a redução da taxa sobre imóveis atualizados.
os argumentos que apresentámos em favor desta diferenciação e até do aumento desta diferenciação são conhecidos, os valores em causa são bastante diferentes e é a nossa ideia, embora não haja informação que permita quantificar tudo isto, que mesmo assim continuamos a ter uma discriminação em benefício dos imóveis cujo valor não tenha sido atualizado e por isso reiteramos aqui o que dissemos na última discussão sobre esta matéria, sobre a urgência da atualização dos valores de todos os imóveis dentro do Conselho. Em relação à questão da redução dos tetos máximos sobre IMI, eu recordo ao deputado Feliciano David que a proposta que o PCP, que o Bloco de Esquerda aqui trouxe, era no sentido de que esta questão tinha que ser discutida no quadro de atribuição de contrapartidas às autarquias e não como uma forma de o Governo lidar com o problema da habitação pelo qual é responsável e o problema da política financeira a nível nacional e não sem recorrer a uma penalização das autarquias sem qualquer tipo de compensações. Esta posição, diga-se de passagem, era acompanhada pelo PCP, portanto, nós vemos-nos na situação um pouco caricata de nos defendermos das críticas de um partido por uma posição com a qual esse partido concorda. De qualquer forma, nós não vemos nenhuma contradição em defender reduções das taxas de IMI e opormos a esta medida do Governo. Aliás, o PCP faz rigorosamente a mesma coisa. O que se trata em relação à medida do Governo é de uma intromissão na autonomia da política financeira das autarquias, ou seja, pôr as autarquias a pagar a crise, falando curto e grosso, e depois existe a política financeira das próprias autarquias que tem em conta as situações financeiras de cada autarquia tomadas especificamente e as suas políticas de habitação. Aliás, sobre esta matéria, nós pensamos, o Bloco sempre pensou que essa questão deve ser vista caso a caso, de acordo com as condições financeiras de cada autarquia, de acordo com a sua política de habitação, etc, etc. E o PCP pensa rigorosamente o mesmo. Por isso é que em muitas das suas autarquias, muitos dos seus municípios, pratica taxas máximas de IMI, tanto para imóveis não atualizados como para imóveis atualizados. Portanto, esta questão é necessariamente uma discussão de conjuntura sobre a qual nenhum partido tem que ter posições eternas ao longo do tempo. Queríamos apenas requerer 2 esclarecimentos do Sr. Vereador das Finanças. Um é sobre esta questão da elaboração das listas. A proposta diz que os serviços irão elaborar as listas em tempo oportuno. Nós gostaríamos de saber o que é que significa em tempo oportuno. Se significa que a duplicação das taxas a aplicar sobre os prédios devolutos poderá ser já praticada no próximo ano, ou se não é disto que estamos a falar, porque já o ano passado falhámos esse prazo e seria desagradável que isso se repetisse. O segundo esclarecimento tem a ver com a minoração da taxação sobre imóveis classificados. Gostaríamos de saber se esta minoração se aplica também a imóveis que, estando classificados pelos motivos que são referidos nesse ponto, estejam devolutos. Porque nós pensamos que ela se justifica se esses imóveis classificados estiverem a ser habitados ou utilizados de alguma outra forma, não se deve aplicar quando estejam devolutos. E, portanto, é preciso clarificar, porque não resulta claro da redação do documento. Aliás, o que resulta, parece-nos, da redação do documento é que essa minoração é indiscriminada, se é de facto isto que acontece ou se é outra coisa. E condicionávamos o nosso sentido de voto sobre estas 2 questões em particular aos esclarecimentos que forem dados sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Roque. Nesta proposta do CDS-PP começa por reiterar aquilo que já foi vastamente aqui referido, que é a necessidade urgente de proceder à reavaliação dos imóveis da cidade de Lisboa. É um problema urgente em Lisboa e em muitos outros pontos do país, mas em Lisboa, Lisboa e nas cidades mais tradicionais do nosso país, com maior premência, uma vez que têm prédios com idades bastante vestutas e, como tal, a diferença entre o valor atual, não reavaliado, e o valor após reavaliação é de tal maneira dramático
que esta diferença de taxas acaba por criar injustiças evidentes. Portanto, é algo de fundamental. Já o ano passado foi reiterada esta necessidade, eu diria praticamente por todas as forças políticas, incluindo o CDS, e o que é facto é que não se verificou um esforço significativo nessa matéria, ou pelo menos, se esse esforço foi feito, foi de uma enorme ineficiência, uma vez que continuam a estar por reavaliar a grande maioria dos imóveis de Lisboa, com as implicações que, em termos de justiça, isso traz para os municípios de Lisboa e provavelmente até para as receitas da Câmara Municipal. Nessa perspectiva, obviamente, seria interessante alargar a diferença entre as duas taxas, diminuindo essa injustiça. É verdade que a Câmara Municipal está aqui limitada pelo erro de base, que é o erro de base que a lei contempla, porque tem limites para além dos quais a Câmara Municipal, obviamente, não pode funcionar e, de facto, enfim, tem essa limitação. Mais este ano, o limite superior, pelo que creio recordar-me, o limite superior, que era 0,8, portanto, no caso dos prédios não reavaliados, penso que no Orçamento de Estado, se bem sei, a proposta foi no sentido de baixar esse limite, o que vem ainda apertar mais esta fasquia e, portanto, agravar esta potencial injustiça. De qualquer forma, é um alerta que deixamos. A solução, de facto, como já foi dito aqui, é reavaliar em força e rapidamente, para que a taxa de 0,7 ou 0,8 deixe de ser relevante, deixe de ter que existir até, e, a partir daí, deixe de se encontrar nestas propostas este fator de injustiça para os cidadãos de Lisboa. Em relação ao ponto 2, de uma forma geral, o CDS tem uma posição muito crítica. A nossa posição é que, de facto, o IMI é fundamentalmente uma taxa que se deve destinar a garantir aos cidadãos que moram em Lisboa e, portanto, que têm a sua residência em Lisboa e, por essa residência, beneficiam, pelo facto de residirem em Lisboa, beneficiam ou devem beneficiar de toda uma série de serviços da Câmara Municipal, na manutenção do espaço público, na iluminação, enfim, todos os serviços que a Câmara Municipal deve prestar a esses cidadãos e, para esse efeito, o IMI, obviamente, é a receita prioritária e a receita que deve ser dirigida para o pagamento desses serviços. Qualquer outra política que se pretenda implementar pela Câmara Municipal deve resultar para além desta taxa. O que é que eu quero dizer com isso? Isenções da taxa do IMI não são, a meu ver, justas e não são, essencialmente, eficientes. Eu não acredito, de facto, em mudanças de atitude, em grandes promoções da política de reabilitação urbana com uma redução de 20% do IMI. Como sabem, a reabilitação de um imóvel é extremamente cara e, claramente, numa análise económica de custo-benefício, não é, com certeza, esta redução, esta minoração do IMI que vai fazer qualquer diferença na decisão do proprietário em reabilitar ou não. E a demonstração é que, de facto, enfim, o panorama em Lisboa não se altera significativamente desde há muitos anos, apesar de todas as isenções que sistematicamente se vão promovendo. Outro aspecto relevante tem que ver com o ponto 3, sobre o qual eu não me vou sequer alegar muito, porque já o ano passado fiz uma explanação sobre os motivos do nosso voto contra e que tem que ver com a questão dos imóveis devolutos. Nós somos, como sabem, indefetíveis defensores do direito à propriedade privada e do livre-arbítrio dos cidadãos em disporem dos seus imóveis, desde que, obviamente, não prejudiquem terceiros. E é até esse aspecto que justifica a nossa posição, e justificou, por exemplo, o ano passado, a nossa posição diferente, em relação à majoração, em relação aos imóveis que estão degradados e em relação aos imóveis devolutos, porque são situações diferentes. O imóvel devoluto poderá estar conservado, poderá e deverá não ter condições de insegurança, mas digamos, um imóvel ao qual o seu proprietário dá um uso que eu, pessoalmente, e o CDS considera irracional, mas que está no seu direito. Na altura dissemos, e reiteramos essa questão, de que, muito mais do que majorar
o IMI, seria se calhar muito mais importante dar condições de informação e até de dinamização do mercado de arrendamento no sentido de fazer sentir a esses proprietários de que estão, de facto, a tomar medidas que economicamente são irracionais. Essa seria talvez, já o dissemos no ano passado e insistimos, seria talvez a medida mais eficiente. De facto, informar as pessoas e melhorar o funcionamento do mercado de arrendamento ou mesmo do mercado imobiliário em geral. E nessa perspectiva, fazer explicar às pessoas, fazer sentir às pessoas que, de facto, um imóvel devoluto, em condições normais de mercado, não é nunca um bom negócio. E enquanto nós não conseguirmos vender, no bom sentido, essa ideia às pessoas, continuará a haver imóveis devolutos por mais majoração, a não ser que, enfim, que a majoração seja 300% ou 400%, mas aí começamos a entrar no campo não da majoração, mas da usurpação. Enfim, se a palavra me é permitida. E, portanto, é claramente um ponto com o qual nós não concordamos, porque consideramos também ele ineficiente. Aliás, havia uma pergunta que eu gostaria de deixar em relação a este ponto, que era quantos prédios, ou seja, quantas foram as situações em 2008 aos quais foi aplicada esta majoração e como, enfim, e portanto, qual de facto o verdadeiro impacto desta medida em 2008, se é que ele teve algum. Nesta perspectiva, o CDS irá, muito provavelmente, irá votar contra este documento, porque considera, de facto, que encerra princípios com os quais nós claramente não concordamos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Portanto, Srs. Deputados, vamos votar esta proposta e em separado as alíneas B e E. Pedia só a vossa atenção para a nova formulação da alínea B. Creio que é uma boa notícia porque clarifica. A alínea B passa a ter a seguinte redação. Vou ler o corpo do número 2 para se perceber. Nos termos e para os efeitos dos números 6 a 8 e 12 do artigo 112 do mesmo diploma, fixar a minoração de 20% do valor da taxa a aplicar em todas as freguesias nos prédios reabilitados ou em reabilitação. Vou repetir. A minoração de 20% do valor da taxa a aplicar em todas as freguesias, nos prédios reabilitados ou em reabilitação. Há alguma dúvida sobre o teor? O Bloco de Esquerda também quer votar o ponto número 3 também em separado. Há um pedido do Bloco de Esquerda para votarmos também o ponto número 3 em separado. Portanto, nós vamos votar a linha B, do número 2, a linha E e o ponto 3 em separado, sendo que a linha B será votada condicionada à ratificação em Câmara Municipal, sob pena, naturalmente, de invalidade. O Bloco de Esquerda ratifica o pedido de votação separada do ponto 3 para o ponto 4, correto? Pronto. Votaremos separadamente e, em definitivo, as alíneas B, E e o ponto 4 em separado. Portanto, Srs. Deputados, vamos votar a proposta 1056-2008, aprova a alteração do mapa pessoal nos termos da proposta ao abrigo do disposto na linha O. Peço desculpa. Proposta número 857-2008. Aprova a fixação das taxas de imposto municipal sobre imóveis, IMI, a vigorar em 2009, mencionadas na proposta ao abrigo do disposto na linha F do número 2 do artigo 53 da Lei número 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei número 5A/2002, de 11 de janeiro, sem as alíneas B, E e ponto 4, que votaremos separadamente a seguir. Votos a favor? Votos a favor do PSD e do PSI? Bloco de Esquerda? É a favor? É. Abstenções? Não há abstenções. Votos contra? Votos contra do CDS-PP, do PCP e dos PEV. Vamos lá agora à linha B, cuja redação eu vou repetir para que dúvidas não subsistam.
nos termos e para os efeitos dos números 6 e 8 e 12 do artigo 112 do mesmo diploma, fixar a minoração de 20% do valor da taxa a aplicar em todas as freguesias, nos prédios reabilitados ou em reabilitação. Votos a favor? Votos a favor do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. Abstenções? Não há abstenções. Votos contra? Votos contra do CDS, PP, PCP e PEV. Vamos passar à linha E. O resultado é, portanto, a aprovação, naturalmente, da linha B. A linha E, a redução de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos classificados de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da legislação em vigor. Votos a favor? Votos a favor do CDS, do PSD e do PS. Abstenções? Abstenções do Bloco de Esquerda. Votos contra? Votos contra do CDS, PP, PCP e PEV. Está também aprovada por maioria. Vamos ao ponto 4. Os serviços elaborarão listagens das situações previstas em 2 e 3 para que se torne possível efetuar a liquidação do imposto em tempo oportuno. Votos a favor? Votos a favor do PSD, PS. Abstenções? Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos contra? Votos contra do CDS-PP, do PCP e do PEV. O Bloco tem a palavra para uma declaração de voto em nome da bancada. Senhores deputados, enquanto o senhor deputado não toma a palavra, comunicava já que, por acordo entre todos os grupos, a próxima reunião será no dia 11, com continuação a 16. Já sabemos que dia 16 teremos o nosso almoço de Natal. No dia 11, a nossa sessão será mais curta, portanto, temos que rentabilizar, porque já havia comprometimentos para o fórum. Era só esta nota que vos queria deixar, Sr. Deputado, tem a palavra. O Bloco de Esquerda absteve-se na linha E do ponto 2 e no ponto 4, porque tendo pedido esclarecimentos ao Sr. Vereador, não os recebeu, que começa a ser uma prática muito habitual e pouco louvável. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores Deputados, esgotamos a nossa agenda. Reuniremos então nas datas que acabei de anunciar. Muito obrigada pela vossa cooperação na condução dos trabalhos.